Pessoal, hoje a gente vai falar sobre algumas atualizações do Grok que estão fazendo ele ficar cada vez melhor e aparentemente os manos também vão trazer algumas novidades. E vamos entender um pouco sobre o que o Cloud está falando sobre uma ferramenta Think ali que eles inventaram que está melhorando absurdamente o resultado de alguns agentes de inteligência artificial. Então vem comigo, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like e a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. Lembrando que os membros têm acesso a vídeos exclusivos de agentes inteligentes. Então, pessoal, olha só isso que saiu aqui da Anthropic falando sobre uma ferramenta que eles estão chamando de Thinking. A ferramenta Pensar, ou Think, permitindo que o Claude pare e pense em situações complexas de uso de ferramentas. Então, gente, eu não sei se vocês entenderam. Imagina que você tem um agente IA e esse agente tem uma ferramenta, por exemplo, de busca, ou uma ferramenta para abrir documentos PDF. Então, assim como pode ter uma ferramenta em relação a isso, ele pode ter uma ferramenta que se chama Pensar e que serve para ele pensar um pouquinho mais sobre as coisas que ele está fazendo. Então, olha só o que eles estão falando, ó. Descobrimos uma abordagem particularmente eficaz, uma ferramenta de pensamento que cria um espaço dedicado para o pensamento estruturado durante tarefas complexas. Então o que eles vão acabar falando é que é como se fosse um bloquinho de notas ali, em que a IA vai anotando certas coisas que são importantes para a solução daquela tarefa e que nessa ferramenta específica é o lugar que ela vai fazer esses garranchos. É diferente da nova capacidade de pensamento estendido, que é o tal do raciocínio, né, do reasoning, que aqui no Claude chama pensamento estendido. E eles comentam que as melhorias são notáveis. E olha que importante isso daqui, ó. Isso inclui seguir políticas, tomar decisões consistentes e lidar com problemas de várias etapas, tudo com sobrecarga mínima de implementação. Então imagina que você está numa tarefa e que você precisa ficar verificando se todos os itens estão lá, se está tudo de acordo com as políticas da empresa, se todas as etapas conseguiram atingir o objetivo que elas tinham que atingir, então é aqui que você vai colocar. E aí eles continuam, né? Nessa postagem exploraremos como implementar a ferramenta Think em diferentes aplicativos, compartilhando orientações práticas para desenvolvedores com base em resultados de benchmarks verificados. Então, afinal, o que é essa ferramenta Pensar aqui, né? Com a ferramenta Thinking, estamos dando ao Claude a capacidade de incluir uma etapa de pensamento adicional, completa com seu próprio espaço designado, como parte do processo de obtenção da resposta final. Então é uma ferramenta mesmo. Seria mais ou menos quando você está executando uma tarefa, que você dá uma martelada ali, e depois passa por uma tarefa de uma pessoa que faz a inspeção, para ver se aquilo que tinha que ser martelado foi martelado. Então vocês entendem que essa tarefa do inspetor, ela não tem nenhum objeto, ela não tem alguma coisa que você precisa importar. É só uma informação que você precisa passar ali para o inspetor do que ele tem que fazer. E aí ele continua aqui, ó. A ferramenta, uma vez que começa a gerar uma resposta, adiciona uma etapa para parar e pensar se tem todas as informações necessárias para seguir em frente. Então vamos dizer assim, se você tem um projeto que você tem que fazer 3 etapas, no final da primeira ele verifica se está tudo certinho, no final da segunda ele verifica se está tudo certinho, no final da terceira ele verifica que está tudo certinho, e aí só que passa para frente. E ele comenta, né, isso é particularmente útil ao executar longas cadeias de chamadas de ferramentas ou em longas conversas de várias etapas com o usuário. Tá entendendo? E essa ferramenta ela é mais adequada para os casos em que o Claude não tem todas as informações necessárias para formular a resposta, somente a partir da consulta ao usuário. Então ele precisa de mais informações, por exemplo, informações externas, né? E de repente nessa ferramenta Think que ele vai perceber que está faltando alguma coisa. E aí eles comentam o seguinte, ó, recomendamos utilizar o pensamento estendido, que é o raciocínio, né, para cenários de uso de ferramentas mais simples, como chamadas de ferramenta não sequenciais ou instruções diretas a seguir. Então vamos dizer assim, se você tiver num cenário muito simples, nem precisa dessa ferramenta. É só mandar o prompt ali e deixa que ele responde que vai ser melhor. E aí você usa o pensamento estendido. E o pensamento estendido, né, que é o raciocínio, ele também é bom para codificação, matemática e física, que é a hora que você não precisa que o Claude chame uma ferramenta, né? Então, nesse caso, não recomendo. Porém, se for uma tarefa complexa, se precisar analisar as saídas de ferramentas cuidadosamente em longas cadeias de chamadas de ferramentas, se precisar navegar em ambientes com muitas políticas com diretrizes detalhadas ou tomar decisões sequenciais em que cada etapa se baseia nas anteriores e que caso aconteça um erro são custosos, então nessa hora aqui é bom utilizar essa ferramenta Think. E aqui ele dá um exemplo de ferramenta, né? O nome da ferramenta é Think e aqui ele descreve a ferramenta explicando o que tem que fazer, ó. Use a ferramenta para pensar sobre algo. Ela não obterá novas informações nem alterará o banco de dados, mas apenas anexará o pensamento ao log. Use-a quando for necessário, raciocínio complexo ou alguma memória cache.
Então olha que interessante, ó, ele não vai obter informações novas e não vai fazer alteração em banco de dados. Ele só vai anexar um pensamento ali. E aí ele coloca aqui como ferramenta um pensamento. Vocês entenderam que coisa simples, que ideia simples, mas que faz toda a diferença? Aí eles aplicaram aqui nesse tal benchmark aqui e fizeram uma comparação em que em roxinho aqui é o think mais um prompt. Eles fizeram aqui na cor de tomate o raciocínio estendido, eles fizeram em laranja só a ferramenta think e fizeram em azul a linha de base, que seria sem nenhum nem outro. Então aqui, ó, quanto mais para cima melhor. Significa que a linha de base ficou lá embaixo. E quando eles colocaram a ferramenta think sozinha, ó, ela até que foi melhor que a linha de base, mas ela não foi melhor que a ferramenta estendida, tá entendido? Essa parte aqui tá bem empatada, tá todo mundo meio que junto. Porém, quando eles fizeram a ferramenta think aqui, mais um prompt, aí sim, gente, ela foi lá para cima, muito melhor do que todo mundo. Olha aqui a precisão batendo em 0,4, 0,3 e ela foi lá para perto do 0,6. E isso fez toda a diferença. E eles comentam, o melhor desempenho no domínio da companhia aérea foi alcançado ao parear a ferramenta think com um prompt otimizado. E isso que ele está escrito aqui, ó, o think mais o prompt. E o que significa o prompt otimizado? Significa que dentro da tarefa ele colocou informações específicas daquilo que ele estava trabalhando, que nesse caso aqui eram coisas de aviação. Olha aqui, ó, antes de tomar qualquer ação ou responder ao usuário após receber os resultados da ferramenta, use a ferramenta think como um bloco de notas para. E aí ele passa uma listinha aqui de 4 coisas que ele tem que fazer. Listar as regras específicas que se aplicam à solicitação atual. Então tem uma série de regras que ele tem que seguir. Ele vai fazer uma lista, vai ser feita agora. Verifique se todas as informações necessárias foram coletadas. Verificar se a ação planejada está em conformidade com todas as políticas. E iterar sobre os resultados da ferramenta para a correção. E aqui na própria ferramenta ele dá alguns exemplos. Aqui no exemplo 1, então, ele fala o seguinte, ó. O usuário quer cancelar, por exemplo, o voo ABC 123. Então ele precisa verificar o ID do usuário, o ID da reserva e o motivo. Vocês estão percebendo? Ele está passando um passo a passo de um caso específico. Verifica as regras de cancelamento. É dentro das 24 horas da reserva? Se não, verifique a classe do bilhete e o seguro. Enfim, vocês entenderam, né? Ele passou algumas coisinhas que tem que verificar nesse caso aqui específico. Então vamos dizer assim, que você está trabalhando numa área específica de mecânica, sei lá, e você precisa verificar um procedimento, uma nota fiscal, uma compra que você tem que fazer. Dependendo do que você vai comprar, você coloca umas regras diferentes e coloca um think diferentes com casos diferentes. E em outros casos aqui, por exemplo, o simples fato de colocar a ferramenta já fez melhorar a performance aqui, no caso dessas ferramentas aqui de retail. E uma coisa interessante aqui, ó, é que a performance já estava alta, já estava todo mundo batendo ali no 80%. Aí eles conseguiram subir ainda mais. Então simplesmente a ferramenta, mesmo sem prompt, já pode ter um benefício ali. E aí eles compartilham alguns insights, né? O prompt importa significativamente em domínios difíceis. Isso significa ali, no caso da aviação, sem aquele prompt não ia ajudar muito. Simplesmente disponibilizar a ferramenta think pode melhorar um pouco o desempenho, mas combiná-la com um prompt otimizado produziu resultados dramaticamente melhores para domínios difíceis. No entanto, domínios mais fáceis podem se beneficiar de simplesmente ter acesso ao think, que foi o caso ali do retail. Consistência melhorada entre os testes. As melhorias do uso do thinking foram mantidas aqui até o teste número 5, indicando que a ferramenta ajudou o Claude a lidar com casos extremos e cenários incomuns de forma eficaz. O que ele quer dizer aqui, ó, é que cada um desses casos aqui são testes diferentes e existe uma consistência a cada teste, mesmo assim ela continua funcionando. Não é uma coisa que vai piorando com o tempo. Todo mundo piora junto aqui, mas mesmo assim é consistente a melhora. E aqui quando usar a ferramenta think, análise de saída de ferramentas. Quando o Claude precisa processar cuidadosamente a saída de chamadas de ferramenta anteriores, antes de agir, e pode precisar voltar atrás em sua abordagem. Então vamos dizer assim, de repente quando ele está fazendo alguma análise, algum detalhe pode mudar totalmente tudo o que estava acontecendo, então você usa o think. Ambientes com muitas políticas, e aqui políticas, leia assim, muitas regras, né? Quando o Claude precisa seguir diretrizes detalhadas e verificar a conformidade. Imagina que você está numa área de direito, ou algum edital, alguma coisa que tem um monte de regras. E também numa tomada de decisão sequencial, quando cada ação se baseia em ações anteriores e os erros são custosos. Então, como eu já falei, imagina que você tem uma cadeia de várias etapas e você precisa verificar no fim de cada etapa se está tudo certo. Vale a pena colocar ali uma ferramenta de think. E sobre melhores práticas de implementação, ó, fornecer instruções claras sobre quando e como usar a ferramenta think. Então você precisa ter muito claro o nível de detalhe esperado no processo
processo de raciocínio, deixa bem claro ali o que você quer saber e não fica inventando história nem explicando demais. Como dividir instruções complexas em etapas acionáveis, e aí o que ele quer dizer assim, ó, você está seguindo uma instrução complexa, qual que é o momento bom para você parar para fazer esse thinking? Não é qualquer momento, você tem que escolher bem esse horário. Árvores de decisão para lidar com cenários comuns. Então todo nó de árvore de decisão, de repente você bota ali um think. Como verificar se todas as informações necessárias foram coletadas. Então se tem uma etapa de verificação para ver se está tudo certo, coloca um thinking ali. E aí em segundo lugar, ó, coloca orientação complexa no prompt do sistema. Então tem um momento aqui que ele vai dizer assim, ó, é melhor pôr no prompt do sistema ao invés de jogar isso para a ferramenta. Descobrimos que, quando eram longas ou complexas, incluir instruções sobre a ferramenta Think no prompt do sistema era mais eficaz do que colocá-las na própria descrição da ferramenta. Essa abordagem fornece um contexto mais amplo e ajuda o modelo a integrar melhor o processo de pensamento e seu comportamento geral. Então, para ficar claro, imagina que você tem uma tarefa que você vai fazer em 10 etapas. Se tem alguém olhando de fora, vendo se as 10 etapas estão fazendo sentido, é melhor que essas instruções estejam no prompt geral, porque aí quando a inteligência artificial olhar para as 10 etapas, ela vai ter uma opinião global de tudo que está acontecendo. Por exemplo, se a etapa 1 está encaixada com a 2, que está encaixada com a 3, que está encaixada com a 4. Isso é diferente de saber se a etapa 4 está certa e se a etapa 5 está certa. Porque quando você precisa ter uma visão mais geral, coloca no prompt geral ali. Agora aqui, ó, quando não usar a ferramenta, chamadas de ferramenta não sequenciais. Se o Claude só precisa fazer uma única chamada de ferramenta ou várias chamadas paralelas para concluir uma tarefa, é improvável que haja melhorias ao adicionar o think. Porque, você entendeu? São coisas paralelas, são coisas que não dependem ali de uma sequência. Então, nesse caso, nem precisa. E quando as instruções forem simples, quando não há muitas restrições às quais o Claude precisa aderir e o seu comportamento padrão é bom o suficiente, é improvável que hajam ganhos com pensamentos adicionais. E aí, o que vocês acharam? Vale a pena tentar essa ferramenta Think? Ela é basicamente uma ferramenta que seu agente vai utilizar e nela só contém texto, só contém explicações. Acesse meu vídeo aqui falando sobre como usar agentes, que lá a gente usa algumas ferramentas e aí você pode substituir aquelas ferramentas desse vídeo por uma ferramenta de Think e você coloca ali o prompt que você achar mais interessante. Comenta aqui o que você achou, se você vai conseguir implementar isso. E a próxima notícia aqui é o Grok. O Grok fez alguns lançamentos e fez algumas atualizações. Então a primeira delas é a seguinte, já existia o Deep Search e agora existe o Deeper Search, que significa assim, ó, é uma busca profunda e aqui é uma busca ainda mais profunda. Quando eu busquei para entender qual que era a principal diferença do Deep Search para o Deeper Search, eles dizem o seguinte, o Deep Search é uma pesquisa um pouquinho mais simples, porém já no nível mais alto. Então vamos ver aqui, ó, faça uma tabela comparativa sobre quais as melhores inteligências artificiais segundo a opinião pública. Joguei para ele fazer tudo aqui, hein? Nem expliquei muita coisa, mas quem está fazendo é o Deep Search. É interessante perceber aqui o tempo que ele vai levar, hein? 13 segundos, 14 segundos, 15, ele está pensando ali. E vamos fazer aqui em paralelo a mesma pergunta, porém usando o Deeper Search, porque eu já vi que esse negócio vai demorar e se eu não começar agora, sabe quando vai terminar? Só amanhã. Então aqui estamos como Deeper Search e aqui estamos como Deep Search. Apesar de que ele escreveu Deep Search nos dois lugares, mas aqui, ó, vocês podem perceber que o botão tá diferente. E enquanto isso a gente fala da próxima novidade. Ó, gere uma imagem de uma pessoa segurando um celular. Então, ó, isso aqui não tinha no Grok, gente. Agora vai ter. A geração de imagem já tinha, essa daí não mudou não. Mas o que tá aparecendo agora, que não tinha antes, é esse botão aqui de Edit e que você pode editar. Então aqui ó, ele fala assim, ó, descreva o que você quer mudar. Troque o celular por um abacaxi. Sei lá se isso aqui vai funcionar, mas enfim, eu passei ali a informação. A ideia é que ele mantenha a foto e que troca ali o celular pelo abacaxi. Vamos ver se isso vai dar certo, o que que ele vai fazer. Olha aí, ó, perfeito, perfeito. Já deu pra ver que deu bem certo. Ó, deu bem certo, a foto original é essa, vocês podem perceber que todo o fundo ali tá bem certinho, o personagem aqui tá bem certinho, aqui ó, ele trocou, aqui ele tá segurando o abacaxi bem certinho, aqui ficou um abacaxi misturado com o celular, e na verdade o olhar dele ficou meio esquisito, né, porque o olhar aqui pro celular fazia mais sentido, mas agora aqui o olhar pro abacaxi ficou bem esquisitão. E vamos dar uma olhada ali nos nossos Deep Search. Então aqui ó, no Deep Searcher, estamos em 2 minutos e 58, não terminou ainda, hein? Mas aqui ó, no Deep Search,
olhando pelo botão aqui embaixo, porque aqui não dá para saber, em 1 minuto e 25 ele encontrou 28 fontes e já fez aqui uma resposta. Respostas principais. Parece provável que as melhores inteligências artificiais de 2025, segundo fontes especializadas, incluindo plataformas como OpenAI, Google Gemini, Microsoft Azure AI, com base em avaliações de especialistas. Ele não falou de si mesmo. E presta atenção que não fui eu que disse para ele não falar nada de si mesmo. Não há pesquisas diretas de opinião pública identificadas, mas listas de especialistas refletem a adoção e reconhecimento do mercado que podem indicar preferências públicas. E aí ele continua aqui todas as respostas, e aqui ele fez uma tabela como eu tinha pedido. Ele coloca a plataforma e coloca o que é melhor para ela. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, esse Data Robot aqui é bom para aprendizado de máquina automatizado. A OpenAI, modelos de IA baseado em pesquisa. O IBM Watson Assistant, aplicações de IA conversacional. PyTorch, gráfico de redes neurais dinâmicas. Tá meio esquisito aqui, eu não diria que é isso que o PyTorch faz. Tá meio esquisito isso daqui, tá meio genérico demais. Mas de qualquer forma aqui tá feita a listinha que ele tinha que fazer. Ele fez aqui bem rapidinho e comenta aqui mais detalhes, coisas que ele está encontrando e chega numa conclusão. Perfeito! Isso aqui deu mais ou menos umas 3 páginas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluindo as citações. Olha aqui, ó. E na Deeper Search ele levou 4 minutos e 3 segundos, encontrou 42 fontes. E olha só como ele começa aqui essa resposta. A pesquisa sugere que as melhores inteligências artificiais em 2025, com base na opinião pública, incluem Grok, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, cada uma com pontos fortes distintos. Gente, olha a qualidade dessa resposta. A outra aqui, um monte de informações que de repente nem faziam muito sentido. Por exemplo, a Microsoft Azure AI não é nem uma IA, né? E quando a gente vem pra cá, ele falou até dele mesmo que ele tinha esquecido de falar da outra vez. Grok, ChatGPT, Gemini, Claude e o Copilot. Sendo que o Copilot não é uma IA, mas tudo bem, né? Essa aqui passa porque dá pra considerar uma IA. E aí ele continua dando as respostas dele, né? A opinião pública, continua falando. Vamos ver se ele vai fazer a tabela, ó. Relatório detalhado, ranking de popularidade. O outro tinha falado que ele não tinha encontrado nenhum ranking, e aqui ele já começou a encontrar, hein? Ó, a pesquisa da Tech Radar revelou o ChatGPT a IA mais usada, com 37% de uso, seguida do Google Gemini com 22,5%, o Copilot com 20%. No entanto, o Chatbot Arena, atualizado em março de 25, mostra o Grok 3 no topo com uma pontuação Elo de 14,04. Olha só, gente, eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, e justamente agora ele acabou de encontrar essa informação. Então esse Deeper Search aqui, de verdade, nem tem comparação com o que ele me falou ali na outra pesquisa. Aqui realmente a coisa fez diferença. E olha só a tabelinha que ele fez aqui, ó. O assistente, a organização, as forças que eles têm e os highlights das opiniões públicas aqui, ó. Por exemplo aqui, ó, o Grok da XAI tem algumas ferramentas avançadas, uma precisão mais alta e faz busca. Ele foi bem ranqueado aqui no Chatbot Arena e vai falar um pouquinho mais de todo mundo, inclusive do ChatGPT, do Gemini, do Claude, do Copilot. Por exemplo, o Claude, todo mundo sabe, ó, ele é bom de codificação, tarefas técnicas e alta precisão, altamente elogiado para codificação e assistência técnica. Isso aqui tá bem certinho, isso aqui tá batendo, ó. Gemini da Google, integração com serviços do Google em busca em tempo real. Fechou, popular para integração de ecossistema e capacidades de busca. Ótimo. A OpenAI, versatilidade, ampla gama de tarefas e pesquisa, mais amplamente usado, conhecido por habilidades convencionais. E o Copilot, o Copilot aqui ele tá falando da Microsoft, ó, recursos de produtividade e integração com Office 365, preferido em ambientes profissionais para produtividade empresarial. Então, ó, bem interessante, ó, ele vai falar da Alexa, vai falar da Siri, vai falar de um monte de outras coisas e chegou numa conclusão. Vamos ver o total de páginas, o outro tinha dado 6 page down. Vamos ver isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Desse aqui deu menos texto, interessante, mas ele deu menos texto com mais qualidade. Todos os links, tudo bonitinho, de onde ele achou algumas informações. Então me parece que isso aqui tá bem interessante. O que vocês acharam? Curtiram o Deeper Search? É bem interessante ver que uma pesquisa bem feita não necessariamente tem mais páginas. É realmente a qualidade aqui que mudou. Ele ficou mais tempo pensando e encontrou fontes mais relevantes. Comenta aqui o que você achou, se vale a pena utilizar essa ferramenta e o que você está achando do Grok em geral. Próxima notícia. Pequim impulsiona startup de IA manos enquanto a China busca o próximo DeepSeek. Gente, parece que a China já tá ligada que os manos têm um potencial muito grande e deve vir alguma coisa aí muito em breve, muito boa. A startup chinesa de inteligência artificial Manus registrou na quinta-feira seu assistente de IA voltado para a China e foi destaque pela primeira vez de uma transmissão na mídia estatal, destacando a estratégia de Pequim de impulsionar empresas nacionais de IA que receberam reconhecimento internacional. Isso é bem interessante, né, gente? Ver que o governo ali fala assim, não, esses manos aqui estão precisando de um empurrãozinho, vamos dar uma ajuda.
Desde que a DeepSeek da China chocou o Vale do Silício ao lançar modelos de IA comparáveis aos dos seus concorrentes americanos, mas desenvolvidos por uma fração do custo, os investidores chineses estão à procura da próxima startup nacional com potencial para revolucionar a ordem tecnológica global. Então é aquela coisa, né, gente? Os americanos estão boicotando ali a China e a China está tendo que se virar com o que ela tem. Alguns apontaram para Manus, e que faz todo sentido, né? A empresa se tornou viral no X algumas semanas atrás ao lançar o que ela alegou ser o primeiro agente geral de IA do mundo, capaz de tomar decisões e executar tarefas de forma autônoma, com muito menos solicitações necessárias em comparações a chatbots de IA como ChatGPT e DeepSeek. Gente, eu já fiz vários vídeos, inclusive pode assistir alguns deles aqui, em que a gente mostra que não é bem assim, eles não fizeram um modelo, eles fizeram um wrapper de um browser, fizeram algumas coisas que todo mundo já fez de uma forma mais integrada e mais melhorada, mas isso não tira de forma alguma o mérito deles, porque eles fizeram na simplicidade algo muito mais avançado de empresas gigantescas aí que tá botando trilhões ali de dinheiro para conseguir fazer uma IA boa. Pequim agora está mostrando sinais de que apoiará a implementação do Manus na China, ecoando sua resposta ao sucesso da DeepSeek. A emissora estatal CCTV dedicou na quinta-feira a cobertura televisiva a Manus pela primeira vez, publicando um vídeo sobre a diferença entre seu agente de IA e o chatbot de IA da DeepSeek. Vai começar agora uma competição entre Manus e DeepSeek. Perfeito, isso é muito bom para nós aqui, que a gente vai receber cada vez ferramentas mais avançadas. O governo municipal de Pequim anunciou na quinta-feira que uma versão chinesa de um produto anterior da Manus, um assistente IA chamado Mônica, concluiu o registro necessário para aplicativos de IA generativa na China, superando um importante obstáculo regulatório. Olha que interessante, então parece que tem essa tal dessa Mônica aqui, hein? Eu tinha visto uma inteligência artificial falar dessa Mônica aqui, mas eu não tinha entendido do que ela estava falando, agora tudo fez sentido. Os reguladores chineses exigem que todos os aplicativos de IA generativa lançados no país cumpram regras rígidas, em partes projetadas para garantir que esses produtos não gerem conteúdo considerado sensível ou prejudicial por Pequim. E aí entra aquela polêmica que muita gente não gosta da censura do Partido Comunista Chinês, mas que eu também sei que tem muitas pessoas que não se importam, uma vez que as restrições que eles colocam aqui não afetam para nós, os brasileiros, no quesito de conteúdo. Mas isso é uma opinião que eu já percebi que as pessoas pensam diferente mesmo, aí cada um tem a sua opinião. Na semana passada, a Manus anunciou uma parceria estratégica com a equipe por trás dos modelos de Aquen da gigante de tecnologia Alibaba. Então parece que a Alibaba vai assumir ali a dianteira em relação ao Manus. A mudança pode impulsionar o lançamento nacional do agente de IA da Manus, que atualmente está disponível apenas para usuários com código de convite e tem uma lista de espera de 2 milhões de acordo com a startup. Então se você é uma dessas pessoas que está esperando ali o convite da Manus, saiba que você está junto com mais 2 milhões de pessoas. E aí, o que vocês acham em relação a isso? Eu acho isso demais. Os Manus merecem o nosso respeito, porque mesmo que o que eles fizeram não seja um modelo de IA, e seja um projeto open source baseado em outros projetos open source, eles conseguiram chacoalhar ali e fizeram o mesmo que a DeepSeek fez em janeiro. Colocou todas as empresas americanas para correr, para lançar tudo que tem que lançar o quanto antes, porque eles já estão se preparando ali, vindo com tudo. Comenta aqui o que você pensa em relação a isso. Vocês acham que os Manus vão vir aqui e ultrapassar todo mundo? Eu tenho quase certeza que vão. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Lembrando que os membros têm acesso a vídeos exclusivos de agentes inteligentes. Então deixa seu like. Valeu!